Pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade 4. Por que a gente não vai fazer a correção da atividade 3? Porque é sobre o filme, então é uma atividade mais pessoal e mais indicada para nós discutirmos coletivamente quando as aulas presenciais retornarem, tá certo? Então, vou fazer hoje para vocês a correção da atividade 4, que é a atividade onde já foi abordado a ideia de função, tá certo? Na primeira questão, pede para a gente determinar para cada situação qual é a variável dependente e a variável independente. Na letra A, nós temos quantidade de energia elétrica utilizada em um mês e o valor da fatura de energia elétrica. Então, nessa letra A, vou ver se eu consigo colocar aqui. Nessa letra A, a quantidade de energia elétrica é uma variável independente. Já o valor pago é uma variável dependente. Por quê? Porque depende do consumo. A fatura depende do consumo. O valor a ser pago vai depender de quanto foi consumido. Na letra B, o gasto calórico e o tempo realizando uma atividade. Bom, o tempo realizando uma atividade é uma variável independente. Já o gasto calórico, quantas calorias vão ser gastas, vai depender de quanto tempo você passou realizando essa atividade. Na letra C, uma distância percorrida por um carro e o gasto de combustível. A gente sabe que o gasto de combustível depende de quanto se percorreu. Então, o gasto de combustível é uma variável dependente. Já a distância percorrida vai ser uma variável independente. Na letra D, nós temos o total cobrado pelo estacionamento, valor cobrado pelo estacionamento e o valor que é cobrado por hora. Bom, o valor que é cobrado por hora é independente. Agora, o valor que vai ser pago, né, vai ser cobrado, vai depender da quantidade de horas que se ficar lá, certo? Eu coloquei as letrinhas para a gente ganhar tempo e não ter que estar escrevendo tudo isso. Vamos agora para a questão de número 2. Pessoal, acredito que a imagem não está conseguindo focar, porque isso aqui já foi uma Xerox, uma Xerox que eu fiz do livro, e depois a imagem não vai pegar tão legal. Mas vocês têm aí no livro, na página 39, certo? É uma questão também do Enem, certo? Diz que um experimento consiste em colocar bolinhas aqui dentro e ver o nível da água, certo? Então, se mede o nível da água em centímetros, a gente vê que é como uma régua, né? Monta-se esse quadro e pergunta qual é a expressão que me permite calcular o nível da água para uma quantidade X de bolas, certo? Então, vamos focar nas informações que nós temos aqui. 5 bolas, não sei se está dando para ver. O nível da água é 6 centímetros, 6,35 centímetros. 10 bolas é 6,70 e 15 bolas é 7,05. Então, como nós sabemos, vou precisar de espaço aqui. Como nós sabemos que nossa função f de x é igual a y, certo? E nós temos aqui uma função que depende da quantidade de bolas, mas também já tinha uma certa quantidade de água dentro desse recipiente. Então, a gente tem uma parte que é fixa, porque a quantidade de água não está sendo aumentada, e uma parte que é variável, que é a quantidade de bolas. Então, nós podemos representar esse nosso f de x por um ax mais b, em que a e b são genéricos. Mas x a gente conhece em duas situações. Situação 1, quando x é 5, quando são 5 bolas. Então, quando são 5 bolas, o nível da altura, o nível da água vai para 6,35. Então, 5A
mais B é 6,35. E a gente conhece não só em duas situações, conhece em três, mas duas são suficientes para a gente. E a gente conhece quando são 10 bolas, né? Então, 10A mais B dá 6,70. Então, nós temos aqui duas igualdades verdadeiras, em que a primeira é em cima de 5 bolas e a segunda em cima de 10. Observem que se eu fizer essa equação menos a de cima, a gente vai conseguir sumir com essa letrinha B e descobrir quem é o valor de A, certo? Então, vamos fazer a primeira, que é 10A mais B igual a 6,70, menos a segunda, que é 5A. Então, menos 5A, desculpa, esse 10 é positivo, menos 5A, menos B igual a, então eu faço menos 6,35. Então, coloquei todos negativos porque a gente vai operar em uma operação de subtração. Então, eu tenho 10A menos 5A, que fica 5A, 1B menos 1B, que aqui dá 0, e 6,70 menos 6,35, que dá 0,35. Uma equação com uma incógnita que a gente consegue resolver isolando A. Então, A é 0,35 sobre 5. Então, A é 0,07. A gente poderia continuar para concluir, mas pelas alternativas a gente já consegue matar a charada da questão, porque a única opção em que o valor que multiplica x é 0,07 é a letra E. Então, a alternativa correta, a letra E. A próxima questão que eu marquei foi a questão 3. Nela, a gente tem uma informação, né, que os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de etanol, com cerca de 52 bilhões de litros por ano, e a produção brasileira é de 27 bilhões por ano. Porém, quando comparada à estadunidense, ela é cerca de 6 vezes mais eficiente. Então, nós temos aqui duas leis de formação, né, que expressam, relacionam a quantidade em litros de combustível fóssil necessária para a produção de 1 litro de etanol no Brasil e nos Estados Unidos. E aí a gente precisa responder algumas perguntas. Na letra A, pergunta qual é a variável dependente e a variável independente, novamente, né? Então, a gente observa que a quantidade de combustível fóssil, é uma variável dependente, certo? Já a quantidade de etanol é uma variável independente, tá? Na letra B, nós queremos saber qual é a quantidade de combustível necessária para a produção de 1.000 litros de etanol no Brasil e para a produção de 1.000 litros de etanol nos Estados Unidos. Então, vamos resolver a letra B aqui, tá? A gente sabe que é 1 sobre 9 vezes x, no caso do Brasil, certo? Então, no caso do Brasil, é 1 sobre 9 vezes x. Isso dá aproximadamente 111,11. Como 1 sobre 9 vezes 1.000, tá? 1 vezes 1.000 é 1.000. Existe um oculto aqui. 9 vezes 1 é 9. 1.000, 3 zeros, me desculpa. 1.000 dividido por 9 dá aproximadamente 111,11, tá? Ainda na letra B, ele também pergunta
com relação à estadunidense, né? Então, vamos colocar aqui, fizemos lá Brasil, vamos fazer aqui Estados Unidos. Aqui, os Estados Unidos para a produção é 5/7 de x. Então, nós vamos fazer 5 sobre 7 vezes nosso x, que é 1.000, que a pergunta é 1.000. 5 vezes 1.000, 5.000. Existe um oculto, 7 vezes 1, 7. 5.000 dividido por 7 dá aproximadamente 714,29, tá? Na letra C, pergunta, de acordo com as informações apresentadas, quantos litros de combustível fóssil são utilizados anualmente com a produção de etanol no Brasil e nos Estados Unidos. Então, novamente, nós vamos ter que fazer separadamente. No Brasil, a gente tem lá em cima no texto que é a informação que é de 27 bilhões de litros anuais, certo? Gente, 27 bilhões é um número com 9 zeros. Então, para evitar a fadiga de estar escrevendo um número desses com 9 zeros, a gente usa notação científica, que a gente escreve esse 27 e multiplica por 10 elevado à quantidade de zeros que aparece aí, que no caso são 9. É muito melhor escrever dessa forma, certo? Então, fazendo aí, usando as informações apresentadas para descobrir a quantidade de litros, é só a gente fazer 1 sobre 9, porque é a informação que foi dada para a gente lá do Brasil, não é isso? Vezes 27 vezes 10 elevado a 9, ao invés de escrever 27 bilhões, tá? Vejamos, esses denominadores aqui são uns, e eu posso, como é uma multiplicação, eu posso dividir 27 por 9. 27 dividido por 9 é 3, e aí a gente repete o 10 elevado a 9, que é o equivalente a 3 bilhões, tá certo? Pede para calcular também dos Estados Unidos, então nós vamos usar a formulinha lá de 5 sobre 7 vezes x. Com a produção, né, que foi dada para a gente, que é de 52 bilhões. 52 bilhões é a mesma situação. A gente vai escrever em notação científica, 52 vezes 10 elevado a 9. Tá? Então, vai ser 5/7 vezes 52 vezes 10 elevado a 9. Tem um oculto aqui também. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente não vai poder fazer o que a gente fez aqui, de dividir o 27 por 9, tá certo? Então, nós vamos fazer 52 vezes 5, que dá 260, vezes 10 elevado a 9. Tudo isso sobre 7 vezes 1, 7, 7 vezes 1, 7. Tudo isso sobre 7. Fazendo essa divisão, dá aproximadamente 37,14 vezes 10 elevado a 9, certo? Ou seja, isso é 37,14. E aí, eu vou colocar 9 casas decimais. Já tem 2 aqui do 14, a gente vai colocar mais 7. 3, 6, 7. Ou seja, 37,14 bilhões. Ou 37 bilhões e 140 milhões. A outra questão que eu marquei foi essa questão 7, que ela mostra um diagrama e é para que isso seja uma função, a gente tem que marcar a alternativa correta, certo?
Então, e aqui não está em formato de função. Tem algum erro. Se vocês lembrarem lá daquele vídeo, vocês vão perceber que há uma coisinha aqui que não pode acontecer e está acontecendo. Proposta da letra A. Apenas excluir o elemento G do conjunto B. Será que se a gente tirar o G daqui, vai ficar sendo função? Não, porque o erro que a gente percebe é essa flechinha, esse elemento E que tem duas setinhas. E eu acho que vocês lembram que isso não pode acontecer, né? Então, tem que eliminar essa seta ou essa. Uma das duas. Isso é o erro. Então, A não é verdade. Exclui o elemento F do conjunto A. Também não é verdade. E a flecha 3, porque a flecha 3, ela tá dando aqui para 1 e não tem problema nenhum, ela vir para cá. O 1 pode receber duas flechas, agora o domínio é que não pode mandar duas flechas, certo? 1 tá no conta domínio, recebendo duas flechas sem problema nenhum. Letra C, exclui as flechas 4 e 5. Então, não há necessidade de excluir essas duas flechas. Essa flecha aqui não está incomodando ninguém, não tem nada errado nela. A opção da letra D, exclui a flecha 6 e o elemento F do conjunto A. Então, a opção da letra D, sumir com a flecha 6, que é um problema para a gente, e sumir com o elemento F do conjunto A. Porque o domínio tem que ter todos os elementos do domínio tem que ter uma imagem e esse elemento não estava tendo. Então, se a gente excluir isso, e isso, o que sobra para a gente é um domínio tranquilo, beleza? Um contradomínio também, beleza? E isso, sim, é uma função. Então, a letra D satisfaz a solução. A letra D é a solução, né? Satisfaz a condição para que esse diagrama se torne uma função. Na questão 8, foi dada aqui para a gente uma função f de A em B. Foi dito para a gente quem é o conjunto A, ou seja, quem é o domínio, e quem é o conjunto B, quem é o contradomínio. E quem é a lei de formação. E pede para representar por meio de diagrama de flechas. Então, para a gente representar os diagramas com as flechinhas, primeiro a gente precisa saber quem é a imagem, né, desse pessoal. Então, vamos pegando elemento por elemento. Primeiro elemento, menos 1. Então, foi dado para a gente que f de x é igual a x ao quadrado mais 1. Então, onde tem x, nós vamos colocar o nosso elemento menos 1. Vou trocar aqui a cor da caneta para facilitar. Então, f de x vai ser menos 1 ao quadrado mais 1. Logo, f de x vai ser menos 1 ao quadrado é 1, mais 1. F de x é 2. Agora, a gente vai pegar o nosso segundo elemento aqui, que é o número 2. E vamos aplicar a mesma lei de formação. F de x igual a x ao quadrado mais 1. Só que onde tem x, agora nós vamos colocar 2. Então, f de x vai ser igual a 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, 5. Então, nosso f de x é 5. Vamos agora aplicar para o nosso elemento 3. Tem um elemento 3 aqui. Então, a gente falta fazer o 3 e o 5. Vamos aplicar no 3 a mesma lei de formação. F de x igual a x ao quadrado mais 1 para o 3 e para o 5. Vamos fazer logo os dois. Aqui onde tem x, nós vamos colocar 3 e aqui a gente vai colocar 5. F de x vai ser 3 ao quadrado mais 1. F de x é 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. Perdão, f de x é igual a 9 mais 1, que é 10.
Aqui nós temos que substituir por 5. Então, é 5 ao quadrado mais 1. F de x vai ser 5 ao quadrado é 25, mais 1. F de x é 26. Então, pessoal, esse 2, esse 5, esse 10 e esse 26 é o que representa para nós a imagem, certo? Então, esse x foi menos 1, esse x foi 2, esse x foi 3 e esse x foi 5. Então, a gente consegue fazer os diagramas, que é o pedido da questão. Conjunto A e conjunto B. No conjunto A, os elementos são menos 1, 2, 3 e 5. E no conjunto B, os elementos são 0, 2, 3. Eu estou colocando eles não iguais aqui porque são mais, senão não cabe. 5, 8, 10, 15, 20, 26 e 30. E aí, nós vamos colocar as flechinhas. O menos 1, o f de x é o 2. Então, o menos 1 manda flechinha para o 2. O 2 deu 5. Então, o 2 manda flechinha para o 5. O 3 deu 10. O 3 manda flechinha para o 10. E o 5 deu 26, então manda flechinha para o 26. Então, montamos o diagrama de flechas que foi pedido, certo? Estão aí as flechas devidamente encaminhadas no nosso diagrama. Por fim, nós queremos saber quais são esses diagramas, questão 9 da página 41. Quais desses diagramas representam função? Então, na letra A, todos os elementos do domínio mandam flecha e nenhum elemento está mandando duas flechas ao mesmo tempo. Então, domínio tá legal, contra domínio tá legal, imagem tá de boa. Então, letra A representa, sim, uma função. Na letra B, a gente percebe que tem o elemento 5 aqui do domínio que está mandando duas flechas. Então, por conta desse probleminha aqui, essa letra B não é função. Letra A é, letra B não é. Letra C também é, porque todos os elementos estão mandando uma setinha, domínio tá de boa, contra domínio e imagem também. Então, tá excelente. Letra D não é, porque tem um cara aqui sozinho, solteiro, ele não tá mandando flecha para ninguém. Se ele estivesse mandando, seria, como não está, então não é, tá, pessoal? Então, a gente encerra mais uma correção de atividade, espero que vocês tenham compreendido. Essa parte inicial, ela é um pouquinho mais burocrática, mas vocês vão ver na próxima correção que já é bem mais tranquilo, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai gostando mais, tá? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo que a gente vai corrigir a próxima atividade.